Esperar um momentinho o pessoal entrar. Boa noite. Acho que caiu a live. Acho que a Natana não conseguiu entrar e caiu a live, mas a gente vai retornar aqui para a gente conversar um pouco hoje sobre o cotidiano do cuidador e da família do paciente restrito. Esperar um pouquinho aqui, Natana entrar. Sejam todos bem-vindos. Como eu estava falando, a gente vai ter um mutirão de educação em saúde em março, vai ser dia 13 de março, e esse mutirão vão ter vários assuntos, várias palestras sobre como o papel do cuidador e do familiar nesse contexto, do paciente tratado em casa, vai ser direcionado para cuidadores e familiares. Então, você que é cuidador, você que é familiar de alguém que é tratado em domicílio, você pode participar, vão ter várias dicas, vamos ter psicólogos, nutricionistas, médicos, enfermeiros dando dicas e falando um pouquinho desse contexto da atenção do paciente no domicílio. Vou esperar mais um pouquinho que a nossa convidada deve estar entrando. Aproveita esse momento, você pode convidar alguém para participar também dessa live, alguém que tenha interesse nesse tema. Então você pode clicar aí no aviãozinho, você pode convidar mais gente para participar desse momento, enquanto a gente está aqui esperando nossa convidada entrar para a gente também conversar sobre esse tema. Natana, você tá aí? Você está conseguindo? Fala pra gente aqui se você está tendo alguma dificuldade, que a gente pode tentar te ajudar também aqui. Natana entrou agora. Natana, é só você clicar em solicitar aqui. Pronto. Ótimo. Agora vai entrar. Vamos aguardar um pouquinho. Agora! Pronto, Rebeca. Agora sim, ótimo. Houve um problema. Eu estava no notebook, mas já coloquei aqui no celular. Viu? Tranquilo, tranquilo. Seja bem-vinda. Bem-vinda a Seja todos. bem-vinda. Muito prazer ter você aqui com a gente, para a gente falar um pouco desse tema. Eu queria aproveitar esse momento para me apresentar um pouco para as pessoas que estão aqui. Então, eu sou Rebeca, sou gerente de relacionamento com o cliente da Assiste Vida. E essa é a Natana, enfermeira também, né? Também sou enfermeira. E Natana é especialista em saúde do trabalhador e também é coordenadora do programa Melhor em Casa. Então, lá em Itabuna. Então, Natana tá falando aí de Itabuna. A gente está aqui em Salvador e Itabuna. E a gente. E Natana também trabalha no hospital, na área assistencial, no Calixto, lá em Itabuna também. E ela é nossa convidada de hoje para falar um pouco desse tema. Então, estava até falando aqui pro pessoal, Natana, para o pessoal começar a anotar aí, porque você pode mandar também perguntas para que a gente possa conversar e refletir, né, sobre esse tema tão importante, né? Como é o cotidiano do cuidador, dessa família que tem restrição de mobilidade, esse paciente que é totalmente restrito. Então, qual é esse cotidiano e esse papel também desse cuidador e dessa família? Então, hoje a gente vai bater aqui um papo sobre isso e vamos falar também do nosso mutirão, né, Natana? Que a gente está bem animada. Aí, o nosso mutirão. Maravilha! O nosso mutirão de saúde, educação em saúde, que vai ser virtual, online e gratuito. Então, ele vai ser focado em familiares e cuidadores. Então, a gente vai falar também um pouquinho como é que vai funcionar esse mutirão. Então, você que está aqui, a gente vai tirar as dúvidas aí de como vai estar funcionando. E seja bem-vinda. A Natana também é a mãe de Yasmin e de Júlia, né? Então, duas garotas aí que ela diz que é bem apegada. Então, acho que vale colocar também, né? Isso. Mas então, seja gente, boa noite. bem-vinda. É um prazer estar participando aqui, muito feliz em poder contribuir um pouco. Nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, ter um momento como esse, né?
voltado para os cuidadores, pensando na questão da orientação em saúde. Eu acho de suma importância mesmo para contribuir aí com os cuidadores. Maravilha. E aí, fala um pouquinho para a gente, Natana, você que está como coordenadora do programa Melhor em Casa, em Itabuna, mas a gente quer saber um pouco do programa como um todo, né? Como é que ele funciona. Então, o que é esse programa, né? Então, para quem não ouviu ainda falar do Melhor em Casa, então, como é? O que é isso? O que é o Melhor em Então, Casa? o programa Melhor em Casa, ele é um programa já um pouco antigo para o Ministério da Saúde. Ele está desde 2011. Mas aqui em Itabuna a gente conseguiu implantar há mais ou menos 3 meses. A gente conseguiu implantar. E é um programa que ele visa o atendimento de pessoas com dificuldade de locomoção ou incapacitadas, né? Aquelas pessoas que não conseguem buscar um serviço de saúde. E a gente presta assistência domiciliar. Ela difere um pouco do home care porque ela não é internação domiciliar. Nós não temos nenhuma equipe que fica lá 12, 24 horas seguidas. Nós trabalhamos com visitas diárias, né, de acordo com o plano terapêutico do paciente, e a gente faz essas visitas diárias prestando essa assistência ao paciente. Geralmente, a unidade de saúde, o hospital, encaminha um formulário para a gente e a gente faz a avaliação desse paciente. Se estiver dentro dos critérios, né, que são elencados pelo Ministério da Saúde, a gente consegue fazer a admissão do paciente e, a partir de então, começar a acompanhá-lo em domicílio. Excelente. Que notícia boa, né? A gente vê um programa como esse funcionando, né? E funcionando bem. Então, é mais um apoio, né, para a nossa rede de saúde, principalmente nesse contexto que a gente está vivendo, né? Então, ter profissionais, né, atendendo no domicílio, principalmente nesse contexto dos pacientes restritos, né, que a gente vai focar hoje. Então, é muito Isso. bom a gente ouvir que um programa como esse, né, vem funcionando. E eu queria que você falasse um pouquinho específico de Itabuna. Como é que ele vem funcionando em Itabuna, né? Como é que ele está aí direcionado? Você falou que tem 3 meses que iniciou, né, que implantou. Então, como é que está funcionando? Quais são as dificuldades também que você está enfrentando aí nessa implementação? E o que já está, né? Como é que está funcionando? Então, ele é um programa que ele não precisa ter sede própria. Então, a gente usa a sede da Policlínica Municipal, né? Que a gente precisa de alguma estrutura, de central de material, algumas questões. Então, a gente usa a estrutura da Policlínica. E a gente tem uma equipe multidisciplinar. A gente tem fonoaudiólogo, fisioterapeuta, médico, clínico, né? Enfermeiro, técnico. Temos também um cirurgião no programa, né? Que a gente consegue fazer alguns pequenos procedimentos no leito para evitar que esse paciente seja hospitalizado. Então, a gente consegue estar fazendo esses procedimentos. Aí, só quando realmente nós não conseguimos, existe um risco-benefício para o paciente, aí a gente consegue encaminhar ele para o hospital e depois a gente recebe ele de volta em domicílio. Então, é isso. A gente tenta, né, buscar esses pacientes nos hospitais. A gente já faz busca ativa no Hospital de Base, no Hospital Calixto, que são os hospitais de referência que nós temos aqui. A gente está fazendo uma parceria também com o Hospital Costa do Cacau para tentar liberar mais leitos hospitalares, que a gente consegue fazer antibiótico em domicílio, pacientes que têm lesões grandes, né, complexas, a gente também consegue cuidar, e alguns outros critérios. E a gente admite esse paciente em casa para liberar leito no hospital, que a gente sabe que nesse momento de pandemia é o que a gente está precisando, né? Sim, sim, com certeza. Nós trabalhamos com o Home Care também, estamos nessa linha, né, de contribuir dessa forma, né, para a saúde, né, está também contribuindo para tirar o paciente que pode já sair do hospital e está liberando também leitos, e a gente contribuir também para todo o sistema de saúde, né? Então, é realmente né, tanto o Home Care quanto o programa Melhor em Casa é realmente uma outra forma, né? E mais uma opção aí para a gente poder ajudar, principalmente nesse momento, né, que a gente está vivendo de desafio, né, de leitos, né, de vagas mesmo de leitos, então realmente é um apoio bem importante. A gente já tem até a primeira pergunta aqui, Natana. Vamos ver se a gente já consegue aqui responder, que Raimundo fez, inclusive é a primeira vez dele aqui, né? Então, dei até as boas-vindas a ele. Então, ele perguntou aqui: o cuidador necessariamente precisa ter conhecimentos fundamentais da assistência de enfermagem? Como é que Não. é, como é, que é Não, isso? então. Na verdade, assim, existem dois perfis de cuidadores, né? Aquele cuidador que é técnico, que tem uma formação para isso, e o cuidador informal, que é aquele que foi elencado no meio familiar para prestar o cuidado ao paciente, né? Aquele que se encontra acometido.
Na verdade, a gente vai abordar isso também no mutirão. Tem um Uhum. tema relacionado a isso, até onde vai a assistência prestada pelo cuidador e quando começa a assistência prestada pela equipe, né? Tanto de enfermagem como a equipe multidisciplinar. É, a, a equipe de saúde, ela tem como objetivo também orientar aquele cuidador, né, que está prestando cuidado, para que ele também consiga gerenciar o cuidado do paciente que está em casa, porque na verdade ele é o que fica mais tempo com o paciente. Então, Sim. a função da equipe também é orientá-lo, mas até aonde o cuidador tem capacidade para isso. Tanto é que no programa também a gente faz muito, né? O Ministério da Saúde foca bastante nessa questão da orientação ao cuidador. E sempre quando a gente faz uma orientação de um dia, no outro dia, a gente está lá na residência do paciente para observar se aquela orientação que a gente deu a ele no dia anterior, ele conseguiu colocar em prática e se ocorreu tudo bem. Então também tem que ter essa avaliação constante e ver até onde o cuidador tem condições, né, de prestar determinado cuidado ao paciente. Excelente. É importante, né, esse acompanhamento, né? Não só a orientação, mas está acompanhando mesmo, né, se aquela orientação foi entendida, se, né, aquele cuidador está habilitado também para prestar aquela assistência ao paciente. Então, é bem importante esse olhar mais perto, né, e acompanhar mesmo a prática, né? Então, é bem importante mesmo. E, Natana, me fala um pouco como é que o Melhor em Casa, como é que vocês estão pretendendo, né, com esse programa, tratar também e atuar com os pacientes com restrição. Então, nosso foco hoje, principalmente pacientes de restrição de mobilidade. Então, como é que vocês estão pretendendo atuar, né, com o Melhor em Casa para esse paciente em específico? Então, esse, na verdade, a dificuldade de mobilidade é um dos critérios para o paciente ser eleito por programa. A Sim, gente, o Ministério da Saúde, ele elenca isso como um dos critérios, né, de elegibilidade que ele fala. Então, o paciente tem que ter restrição ou deve ter incapacidade de sair do leito. Na realidade, então, nosso perfil de paciente, em sua maioria, são pacientes que têm restrição mesmo. A gente já lida com esses pacientes diariamente. E a gente tenta sempre, né? A maioria dos cuidadores são cuidadores informais mesmo, alguém que foi elencado pela família para estar ali prestando cuidado. E a gente tenta também estar sempre orientando. Para aqueles pacientes que têm dificuldade de locomoção, a gente orienta o cuidador para evitar, né, que novas complicações sejam dadas àquele paciente. No mutirão também a gente vai estar falando sobre isso, vai ter a fisioterapeuta, né, Vanessa, que ela é excelente, eu conheço ela, que ela vai estar falando também sobre como conduzir, né, essa questão do paciente com dificuldade de mobilidade na residência. Então, assim, esse é um dos critérios para a gente conseguir eleger o paciente para ser admitido no programa. E até então, ou a gente prepara ele, né, para encaminhar ele para a unidade de saúde, ou então para alguma outra unidade para dar alta, ou então a gente tenta realmente orientar o cuidador para que o cuidador seja ali o gerente do cuidado daquele paciente sempre que houver condições, claro, e para a gente conseguir dar alta no paciente. excelente, excelente. E aí, nesse contexto, Natana, que você, né, traz do paciente, principalmente com essa restrição de mobilidade, qual é, né? E até um pouco envolvendo a pergunta que Raimundo fez, né? Qual é o principal, tanto papel quanto também responsabilidade desse cuidador para esse tipo de paciente? Então, a gente vê que o cuidador é realmente um ponto, né, que é crucial no tratamento desse paciente, né? Então, a gente realmente prestar um cuidado sem ter um cuidador realmente difícil, né? E aí eu queria saber, né, qual é esse papel principal? Fala um pouquinho para a gente aí, para quem está nos ouvindo, qual é esse principal papel e responsabilidade desse cuidador com esse tipo de paciente restrito, né? Tem a restrição de mobilidade, precisa realmente ter um cuidador identificado ali, seja ele familiar, seja ele contratado, como é que ele atua, né, para esse paciente. Então, na verdade, assim, eu acho que a responsabilidade do cuidador vai de acordo com o perfil do paciente que está sendo cuidado. Varia um pouco. Sim, A gente sabe que hoje no Brasil tem crescido muito a questão do envelhecimento populacional e com ela também vem as doenças, né, crônico-degenerativas e as sequelas dessas doenças. Então, falando de paciente idoso, né, que tem aquelas sequelas, as responsabilidades, no geral, são relacionadas à questão da higiene, a mobilização desse paciente no leito, para que esse paciente não venha complicar com
úlceras por pressão, né? Lesão por pressão, que é um agravante, porque geralmente o paciente pode apresentar alguma infecção que seja difícil de tratar em casa, tem que ser hospitalizado. É responsável também pela questão do convívio mesmo com o paciente, aquele paciente que está lá em casa, que se sente isolado. Então, essa questão de estar próximo ali também, fazendo companhia, né, para evitar que esse paciente adoeça, a questão se deprima mesmo, entendeu? Então, são relacionados mais a isso. A gente vai estar falando também sobre isso no mutirão, né? Como eu já falei, vai ter uma enfermeira que vai estar falando sobre essa questão de onde vai as atribuições do técnico, da equipe de enfermagem ou da equipe multidisciplinar e do cuidador. Mas já está muito voltado para isso mesmo, a questão da higiene, do contato, do convívio, da mobilização dele no leito, da administração de dietas, né? E administração de medicações. Tem pacientes que a gente sabe que usam sondas nasoenterais, nasogástricas. Se esse cuidador tiver realmente conhecimento e tiver condições de estar ofertando essa dieta e essas medicações por essas vias alternativas, está orientando também nessa questão. É bem interessante o que você falou agora, né, dos dispositivos, porque a gente, né, tem, quando a gente não está muito envolvido, né, nessa área da saúde, nem cuidando desse paciente, tem alguns cuidadores que ficam, né, naquele receio, naquele medo, né, inicial. Então, é possível, né, fazer o treinamento, o acompanhamento e trazer muitas orientações em relação ao cuidado com o dispositivo. Então, o cuidador mesmo pode fazer e a gente vai estar até aprofundando isso no mutirão, né, Nathan? Isso, a gente vai estar falando isso daí bem mais aprofundado, né, no mutirão. Mas, ao meu ver, né, a maioria desses cuidadores que estão ali lidando com o paciente dia a dia, ele consegue, sim, ter um manejo desses dispositivos, Sim. sendo bem orientado, sendo monitorado, né? Se tiver uma equipe que dê o suporte para ver se ele está fazendo realmente da forma correta, se o paciente está aceitando bem. Então, eu acredito, sim, que o cuidador ele tem condições de ter esse tipo de manejo. De forma segura, né? Que é o mais Isso importante. de forma segura, para evitar maiores danos para o paciente, né? Raimundo até perguntou aqui que ele, né, está interessado nesse tema, e aí, se ele quiser se aprofundar, na pesquisa, por exemplo, se tem alguma literatura que você indica, né, específica aí, ou site de consulta. A primeira dica, antes de Natana falar aí a dica dela, é o mutirão, que a gente vai falar um pouquinho, né, depois, né, Natana? Então, acho que a primeira dica que a gente dá, participa do mutirão, já ouve, né, sobre esse tema, já vai ser diversas orientações que a gente vai dar ali, né, em diversos aspectos ali da saúde, tanto da parte nutricional, quanto do cuidado com lesão, do dispositivo, isso tudo a gente vai estar tratando no mutirão, mas na Natana pode também dar alguma dica de literatura também, se ela quiser, né, deixar aqui Isso uma não. dica. Como está crescendo muito, né, essa questão dos cuidadores, cresce também a questão da literatura, né, dos estudos, de pesquisa relacionada a isso. Eu leio muitos artigos. Tem Foucault, que é um escritor bastante renomado, que fala dessa questão de cuidadores. Então, assim, são vários. Na internet ele consegue. Tem alguns cursos também presenciais, não agora, né? Por conta desse período de pandemia que a gente está vivendo, Sim. mas aqui em Itabuna mesmo existem alguns grupos que fazem esses cursos para cuidadores. Se ele quiser depois, ele pode me chamar no Instagram que eu oriento ele melhor sobre isso, viu? Sim, com certeza. Tem cursos, acho que em todas as cidades, né? Aqui em Salvador também a gente tem, né, cursos para cuidadores, então tem sido realmente um tema bem tratado. Então você consegue buscar tanto na internet mesmo informações, quanto também orientações e cursos, inclusive gratuitos mesmo, né? A gente mesmo lá na CIT, a gente faz direto esse curso para cuidadores, então acompanha também, que a gente sempre está divulgando, né? Então você pode também acompanhar e fazer com a gente. A Daiane perguntou aqui se tem alguma previsão ou expectativa desse programa Melhor em Casa em outras cidades. Não sei se você sabe de alguma coisa, Nathalie, você está à frente, se tem alguma perspectiva de novas cidades. De novas cidades? Isso, para o programa Melhor em Casa, né? Tá em Itabuna agora, mas você tem a notícia Não. aí, né? Como é que vai ser em outras cidades? Se tem alguma perspectiva, alguma previsão? Não, tem algumas cidades aqui na Bahia que já tem um Melhor em Casa já há anos. E, a exemplo de Ilhéus tem Melhor em Casa já há algum tempo.
O Ubatã está Sim. abrindo agora, foi habilitado, saiu uma portaria do Ministério da Saúde habilitando a abertura em Ubatã. O Baitaba também, tem Teixeira de Freitas. Então, assim, pelo fato da gente ter, pela expectativa, né, como eu falei, a questão de mudar um pouquinho o olhar. E o Ministério da Saúde entende que essa questão do cuidado domiciliar é o que vai realmente ser necessário por conta dos pacientes crônicos, né, acamados, que precisam de uma assistência. Então, o Ministério da Saúde está investindo bastante. Aqui na Bahia já tem muitas cidades habilitadas, a exemplo dessas cidades que eu já citei, tem outras também que estão habilitando. E eu acredito que esse programa vai crescer ainda mais. Ele tem uma proposta muito Maravilha. boa e tem auxiliado bastante. A gente tem pouco tempo aqui no município, mas a gente já tem visto resultados excelentes com pacientes. Maravilha. E é bom, né, ter essa divulgação, né, desse programa mesmo, porque muitas vezes a gente não conhece, né, não sabe em algumas cidades que tenha, né, então realmente é importante essa divulgação aí de outras cidades. E aí, Natana, nesse contexto do que a gente tem conversado, traz para a gente aí o que é que um mutirão virtual, né, de orientação para a saúde tem a ver e pode contribuir para esse contexto do cuidador, nesse tipo de paciente que a gente está conversando. Então, traz um pouquinho para a gente aí como é, né? Como é que esse mutirão pode auxiliar esse cuidador. Não, excelente. A gente tem vivido aí há um ano, nesse período de pandemia, né, sem ter muito. A gente não teve como se preocupar muito, ainda mais nos estabelecimentos de saúde, com essa questão de orientação em saúde. A proposta de um mutirão online, né, vai agregar muito com as pessoas, sem dúvida. E o mutirão, a gente conseguiu agregar vários temas, que realmente eu acho que são temas que têm gerado muita dúvida para esses pacientes que estão recebendo, para esses cuidadores que estão recebendo pacientes em casa. Tem crescido muito pacientes com sequelas de Covid. A gente tem alguns pacientes que tiveram sequelas de Covid, precisando de fisioterapia respiratória. Eles não estão com aquela restrição ao leito, mas pela questão do padrão respiratório ruim, eles estão mais restritos ao leito. Então, essas famílias também vão ser orientadas em relação a essas questões. É uma questão que a gente tem falado muito também, e que a gente vai estar abordando no mutirão, é quem cuida do cuidador, né? Porque, principalmente quando o cuidador é um membro da família, ele agrega outras atribuições, além de cuidar do paciente. Então, ele fica um pouco esquecido e ele se envolve, né, nesse processo de hospitalização domiciliar do paciente. Então, ele vive também o processo de doença do paciente. Então, nesse momento, a gente vai estar falando também sobre essa questão do cuidador mesmo, se olhar, da família conseguir identificar as necessidades do cuidador. A gente vai estar abordando também outras questões relacionadas a manejo e dispositivo o manejo de dispositivos, né, de sondas, ostomias. A gente vai estar falando também agora com a doutora Rosângela sobre a questão de cuidados paliativos, né, que a gente consegue associar muito com paciente oncológico, mas a gente sabe que não são só pacientes oncológicos, existem outras questões também. Vai estar conseguindo tirar essas dúvidas aí das pessoas que estarão participando com a gente. Excelente, excelente. Teve uma. Luana colocou aqui, né, que esse programa vai colaborar muito com a rotatividade de leitos. E a Ana Lúcia também colocou, né? Excelente profissional, equipe comprometida, população bem assistida. É isso que a comunidade precisa. Parabéns. Pronto. Né? Então, é bom, né? Quando a gente vê aí Verdade. a própria população reconhecendo isso, né? Isso realmente faz valer a pena, né? Todo o trabalho Verdade. de implementar um projeto, um programa mesmo como esse. E Ana Lúcia também trouxe aqui a importância, né, dos cuidadores precisarem estar bem amparados para poder cuidar dos pacientes. E a gente vai começar com esse tema no Mutirão, justamente entendendo essa importância, né, de como a gente vai ter um psicólogo trazendo sobre isso, de como você poder cuidar, como o próprio cuidador também se olhar como também precisando desse cuidado para cuidar melhor. Então, às vezes a gente esquece, né, no cuidar ali, tem muitas responsabilidades que estão envolvidas ali com o cuidador, então às vezes ele esquece dele mesmo, desse olhar para Verdade. ele, né? É realmente um Verdade. tema que é bem importante aí, como a gente pode cuidar de quem está cuidando ali, e ele mesmo ter esse olhar, né, de saber o limite dele, de saber também o momento que ele precisa ser cuidado e não estar só cuidando, né? Então isso é bem importante. É isso aí. Maravilha. É uma pessoa que precisa ser vista, né? O cuidador. Ele,
porque ele precisa estar bem, como você mesmo falou, ele precisa estar bem para cuidar do outro. Então, eu acho que é um tema assim, de suma importância. Eu mesmo estou curiosa para ouvir um pouquinho o psicólogo falar sobre esse tema, porque eu acho que vai ser de uma contribuição enorme assim, para as pessoas que estão participando. Porque até a gente que cuida, a gente esquece um pouco disso, né? A É gente só tem verdade. o foco do paciente e esquece um pouquinho da gente. E ainda mais quando é um familiar, né? Ou uma pessoa, quando a gente está prestando esse cuidado de forma informal, de maneira informal. Então a gente agrega muitas atribuições, fora as que nós temos, e ainda mais essa do cuidado, e você se sente responsabilizado, né? Você fica naquela responsabilidade realmente de dar o seu melhor ali, para que o cuidado com aquela pessoa que está doente seja efetivo. É verdade, é verdade. Júnior colocou aqui também excelente trabalho, né? Desafoga também um pouco os hospitais e o índice também de infecção. Isso é verdade, né? Então, contribui para isso também. E, Natana, fala um pouquinho para a gente como é que vai funcionar esse mutirão, né? Para quem ficou interessado nesses temas, nesse aprofundamento, como é que vai funcionar, que dia vai ser, já falei um pouco no início, mas vamos reforçar aqui, né? De como vai ser, né? Em que formato vai ser, como é que a gente vai estar funcionando aí no mutirão online. Pronto, então. A data do mutirão vai ser dia 13, né? 13 de março, agora já está bem próximo. As inscrições já estão abertas no site da Assiste Vida. Vai ser pela plataforma do Zoom, né? Quem não tiver esse aplicativo aí já pode baixar e se preparando, ficar no aguardo aí para a data do mutirão. As palestras vão ser palestras pequenas, não vão ser palestras cansativas, entendeu? A gente conseguiu colocar em um tempo que consiga mesmo ser efetivo e não cansativo. Vão ser palestras de 30 a 40 minutos no máximo. E os temas são bastante interessantes, né? Na plataforma da Assiste Vida, no site da Assiste Vida, tem lá, eu também postei nas redes sociais, o cronograma do mutirão. E é isso, quem puder divulgar, eu acho que a divulgação nesse momento é de suma importância. Os profissionais podem estar divulgando para aqueles pacientes que eles assistem. E os pacientes que estão assistindo, os cuidadores, também podem ser multiplicadores dessa proposta do mutirão, porque eu acho que quanto mais pessoas tiverem, né, participando, melhor vai ser, melhor ganho vai ser para a população. Ainda mais nesse momento que a gente está vivenciando. Sim, com certeza. Eu vi como uma excelente oportunidade mesmo nesse tempo que a gente não está conseguindo fazer o presencial, né? A gente tem essa oportunidade de online a gente poder estar discutindo sobre temas tão importantes e a gente poder orientar, né, e estar mais próximo da população, poder ali, como profissional de saúde, estar servindo a população com orientações, com tirar as dúvidas também daquela população que tem um paciente que está em casa, que precisa de cuidados. Então, quem está nesse contexto, tanto de ser familiar quanto para cuidador, então, para você esse mutirão, você pode participar. Acho que algumas pessoas até colocaram aqui que não estão conseguindo entrar no curso. A gente colocou até hoje no Instagram mesmo, no link, né, na bio. Então, você pode tentar também lá pelo Instagram, da Ficha Vida mesmo. Então, ao sair dessa live, você pode ir lá no link da bio e você já pode lá. A primeira opção que tem lá é você se inscrever no mutirão. É gratuito, vai ser online, vai ser das 2 horas às 19 horas do dia 13. Então, você pode estar se inscrevendo. Então, você, Naila, que não conseguiu, pode tentar lá. Se não conseguir, de toda forma, manda um direct aqui para a equipe da Assiste Vida, que a gente vai te apoiar, vai te mandar o link. Não se preocupe que você não vai ficar de fora. E é isso mesmo, Rosa. A gente vai encaminhar, sim. Você vai se inscrever. A gente vai encaminhar, assim que a gente receber sua inscrição, a gente vai encaminhar o link, o ID e a senha também, o ID também, para você poder participar também aqui com a gente, lá do Mutirão no dia 13. Rosa até colocou aqui, né, que a Assiste Vida deveria fazer uma palestra do técnico de home care, que estão precisando também. A gente vai ter, sim, Rosa, fica acompanhando nossas redes. A gente vai ter um webinar específico para técnico. Então, acompanha que a gente vai estar tendo no mês de março ainda. Então, você pode acompanhar aqui nas nossas redes, que você vai ver a divulgação e você vai poder se inscrever também. Então, além desse mutirão, a gente vai estar fazendo também um específico para quem é técnico de enfermagem. Aí você pode Excelente. acompanhar também. E, Natana, a gente está quase finalizando nossa live, então eu queria que você, se o pessoal não tiver mais nenhuma pergunta, se você tiver ainda alguma pergunta, pode colocar aqui para a gente responder e finalizar.
Mas eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para quem está escutando a gente, quem está assistindo aqui essa noite a gente, ficou aqui até o final. Qual é a mensagem que você deixa, principalmente para esse momento e para quem assiste a esse tipo de paciente, né? Qual é a mensagem que você pode deixar para a gente? Pronto, então, ressaltar, né, a importância do mutirão, né, para aquelas pessoas que que estão assistindo aqui, quem não está, que multipliquem a informação, porque eu acho que uma proposta dessa, né, que a Assistir Vida teve aí à frente, mas com apoio do PlanSul, Unimed, da Secretaria de Saúde, é, essa iniciativa com excelentes palestrantes, uma iniciativa gratuita, realmente, que tem como objetivo fortalecer a questão do cuidado domiciliar, da orientação para o cuidador. Eu acho que a gente não pode perder realmente, que vai ser de grande ganho para a população, até para a gente estar multiplicando as informações que a gente tiver lá no dia do mutirão. E é isso. E vocês têm também meu Instagram, quem quiser entrar em contato comigo, tiver dúvidas sobre o Melhor em Casa, também pode estar me procurando, que eu vou estar tirando essas dúvidas. E a sede da gente na Policlínica, estarei lá à disposição de vocês. Maravilha. O pessoal até trouxe aqui uma pergunta, que é o papel do assistente social na atenção domiciliar. Então, ele tem um papel muito importante, né, no acolhimento dessa família, nesse apoio também. Acho que, Natana, não sei se tem também um assistente social na equipe, né, mas Tem. é de fundamental importância de ter o serviço social aí apoiando a gente desde o início desse paciente, entrando, né, em atendimento, tanto no Melhor em Casa, né, quanto também no home care. E traz também esse apoio para a própria família, né? De orientação, de também tirar as dúvidas, de ter também aquele link, aquele elo também com a família, né? Da gente estar realmente com um apoio ali e trazer também essa mão, né, para a família também. Então a gente traz muito, muito mesmo esse papel aí do serviço social é fundamental para o processo do cuidado em casa. Verdade. Nós temos na equipe uma assistente social. Ela é excelente, assim, para ela também é novo, né, o programa, como para todos da equipe. Sim. Mas a gente tem conseguido fazer parcerias com a Secretaria de Assistência Social do município, tentando buscar realmente subsídios, né, para que essa família que a gente está assistindo também tenha condições. Então, a gente está tentando fazer parcerias em relação à cesta básica, fora as outras questões, né, Sim. assistenciais. Quando a gente está na residência, a gente percebe a necessidade. Então, todas essas necessidades que a gente levanta, né, e observa, a gente tem corrido atrás para fazer parcerias e tentar realmente beneficiar o paciente de alguma forma, né, nesse sentido. Excelente, excelente. Então, queria te agradecer, Natana, por estar aqui com a gente. Queria dizer também às pessoas que estão aqui que na próxima quarta a gente vai ter mais uma live, também com mais uma degustação aí do que vai ter no mutirão. Então, você pode acompanhar as próximas duas quartas, que a gente vai falar um pouco do cuidados paliativos, a gente vai também trazer um pouco do cuidado aí pós-Covid, então a gente vai ter também uma live sobre isso. Então, você pode, né, assistir e estar acompanhando aqui com a gente, fazer sua inscrição. Não esquece de fazer sua inscrição no Mutirão, né? E você vai estar com a gente, comigo e com a Natana lá, né? Que estaremos coladas lá no Mutirão. Com E certeza. queria te agradecer, Natana, por esse momento, né? Dessa rica reflexão aqui, de você trazido um pouquinho do programa Melhor em Casa. Fiquei realmente encantada com o programa, né? E queria te agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente e apoio, né? De acreditar nesse mutirão, como você falou aí, a gente teve a ideia, mas também todos abraçaram, né? Então a gente está aí com a equipe da prefeitura, da secretaria apoiando, como você está, né? Apoiando a gente. Tem a equipe da Unimed, do PlanSul, então a gente está com todos juntos, né, apoiando essa causa. Então, sem todos juntos, a gente não conseguiria fazer, né? Como a gente vai estar fazendo aí no dia 13. Queria te Não, com agradecer. certeza. Eu que agradeço, porque nesse mutirão também assumo que eu vou ser uma espectadora, também ansiosa. Estarei participando ansiosamente. Então, eu só tenho a agradecer. Obrigada aí por confiar um pouquinho no nosso trabalho e na Secretaria de Saúde, né, e na Prefeitura de Itabuna. E nós estamos à disposição, que vocês precisarem. Maravilha, maravilha. Queria agradecer a todos que ficaram com a gente nessa live e a gente espera vocês no mutirão. Uma boa noite para todos. Beijo, Natana. Tchau, até mais. Tchau.